Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando o nosso culto dominical, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E desde já queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando neste momento, seja através da sua TV ou do seu smartphone, através das redes sociais. O nosso muito obrigado por nos dar a permissão de estar aí juntinhos com você. Hoje nós estaremos estudando uma lição maravilhosa, a lição de número 11. Estamos já caminhando para o finalzinho do nosso trimestre e com certeza, assim como Deus tem falado com cada um de nós em todos os domingos passados, por meio de cada tema em especial, hoje o Senhor também estará falando a sua palavra, estará falando aos nossos corações e nos ensinando as suas verdades. Queremos, nesse momento, enviar aquela saudação bem calorosa, aos nossos irmãos do PROAT, os nossos irmãos da terceira idade, que por questões de comorbidade, de limitações, de enfermidades, não podem estar na escola bíblica dominical, presencialmente no templo, mas Escola Bíblica Dominical tem ido até você através da Rede Brasil de Comunicação. Nosso muito obrigado e receba um forte abraço do nosso pastor presidente nesta manhã. Queridos irmãos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor a sua bênção especial nesta manhã, a fim de que Deus possa falar ao nosso coração e nos ensinar as suas verdades que Ele quer que aprendamos neste dia. Se você puder encurvar sua cabeça neste momento, encurve e feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concede de podermos estar aqui nesta manhã de domingo, Senhor, no dia do Senhor, aprendendo a Tua palavra, ó Deus. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todos os Teus filhos que estão sendo acompanhados, Senhor, que estão sendo alcançados através desta programação da Rede Brasil. Ajuda, continua estendendo as Tuas mãos, vem nos fortalecer por meio da Tua palavra, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continua estendendo as mãos de Deus sobre o Teu filho, fortalecendo, dando graça, força, saúde, vigor e firmeza. Abençoa, Senhor, também o superintendente, o evangelista Sonivaldo, aqui da Rede Brasil de Comunicação, a toda a equipe, Senhor, que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um dos Teus filhos. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais e convidamos o evangelista Josadark para vir aqui entoar estes cânticos de adoração ao Senhor. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus conforme nos é orientado nesta manhã. E o hino da nossa lição nesta manhã é o hino de número 5, Ó desce fogo santo. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou Teu, ó Jesus Cristo, Teu sangue me comprou. Eu quero a Tua graça, pois de Ti sempre sou. Eu tudo
tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, temos mais um hino para adorar ao nome do Senhor, que está também na nossa lição de hoje. É o hino 85, Deixai entrar o Espírito de Deus. Do Santo Espírito está escrito que sois o templo, sim, templo de Deus. Já recebestes, depois que crestes, o dom glorioso descido do céu. Deixa entrar para morar o Espírito de Deus. Dom prometido, já concedido, bendito dom dos altos céus, o que vos salva, também vos lava, pra vossa alma de manchas limpar, purificado de vil pecados, o Santo Espírito já pode entrar, aleluia. Deixa entrar para morar o Espírito de Deus. Dom prometido, já concedido, bendito dom dos altos céus. Ó peregrino, entrai na terra de leite e mel, santificados, por Deus chamados, seres guiados por via fiel. Deixa entrar para morar o Espírito prometido, já concedido, bendito dom dos altos céus. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, essa semana nós estamos estudando a lição de número 11, que tem como título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nos diz que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são um padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O segundo tópico tem como título Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da Igreja. E o terceiro tópico,
como título, Um Modelo Pentecostal para a Igreja de Nossos Dias. A leitura bíblica em classe está em Lucas, no capítulo 1, versículos 21 e 22, e Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Vamos, neste momento, fazer a leitura bíblica oficial. Se você puder, neste momento, ficar de pé, como comumente fazemos em nossas escolas bíblicas dominicais, no momento da leitura da palavra, sempre em sinal de reverência, nós nos colocamos de pé. Se você puder ficar de pé, vamos, neste momento, proceder com a leitura bíblica em classe. Lucas, capítulo 1, versículos 21 e 22, que diz: E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4, que nos diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor e pedir a sua bênção toda especial sobre o nosso culto nesta manhã. Ore comigo nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada, ó Deus. Nos ajuda pelo teu Espírito Santo, abre nosso entendimento para que possamos compreender as verdades exauridas, Senhor, pela tua palavra. Continua nos abençoando nesta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas, e vamos convidar nesse instante o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, que ele irá aqui fazer a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, queremos saudar a todos uma gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Como é bom, nessa manhã de domingo, estarmos aqui na casa de Deus, para glorificar seu santo nome, para exaltá-lo, para aprender nessa escola bíblica dominical acerca da sua santa, rica e gloriosa palavra. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos na escola, e a escola dominical é o culto. E todo culto também é composto por orações, pela oração, pela leitura da palavra, pela exposição da palavra santa de Deus, mas também pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. E se lembre, ofertar, dizimar, é um ato de adoração a Deus. Faça isso com seu coração voluntário, alegre, feliz, sabendo que aquilo que está sendo utilizado entrando na salva da igreja, está sendo utilizado para que vidas venham ser abençoadas. E eu quero, meu querido irmão em Cristo Jesus, ler com você um versículo. E hoje, ler um versículo no livro de Lucas, Santo Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. Veja como é que diz a palavra de Deus. Diz assim: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Um destaque somente para esse último versículo, essa parte final desse versículo 3 do capítulo 8 de Lucas, que o serviam com as suas fazendas. Observe que uma forma de servir a Deus também
é com as nossas fazendas, ou diga-se de passagem, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Então, meu querido irmão, faça isso com muito prazer, com muita alegria. E nesse momento, também é bom mencionar que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, ela tem disponibilizado alguns canais. E esses canais é justamente para facilitar aquele que está distante, muitas vezes, de um templo, aquele que está em casa e não pode sair, aquele que está também em outros países. Nós temos um canal que vai aparecer agora aí na sua tela. www.eadpeplay.org.br é justamente o site da igreja. Quando você acessar esse site, entre várias opções, você vai ver um botãozinho na parte superior, tem assim, dizendo assim, quero contribuir. Você clica nele e vai aparecer várias opções que vai depender da natureza da sua oferta. Observe que coisa interessante, você pode tanto dar o dízimo, você pode dar a sua oferta, você pode pagar um voto, pode contribuir também para missões, pode contribuir até para o sistema de comunicação da Rede Brasil. Então, existem essas opções, vai de acordo com a natureza da sua oferta. Também temos outros canais, feito o PayPal e o PagSeguro. Principalmente para quem está fora do país, pode utilizar desses dois canais. Além desses canais, nós também temos as contas da igreja que está aparecendo agora na sua tela. Uma conta pela Caixa Econômica Federal, pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil. Lembrando que todo o depósito tem que ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, e logo abaixo você já vê o CNPJ da igreja que está aparecendo aí, o 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito 51. E outra facilidade também muito boa é justamente o Pix, bem prático, rápido, que você pode fazer até mesmo através do celular. Nós temos aí o Pix e a chave do Pix para fazer a transferência para a IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, é justamente o CNPJ da igreja, a razão social que a igreja tem, 10.632.404, 1000 ao contrário e o dígito de número 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, esses são alguns canais que estão disponíveis, né, que facilitam esse momento tão bonito que um crente faz no culto, que é o ato de ofertar, o ato de chegar diante de Deus com suas ofertas, seu voto, seu dízimo, aquilo que ele tem dentro do seu coração para dar. E meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos orar nesse momento, para Deus aumentar o pão dos seus filhos. Vamos orar a Deus também, para o Senhor abrir porta de trabalho para quem está desempregado, porque nesse momento nós estamos aqui no culto, mas tem pessoas que querem fazer, querem adorar a Deus também dessa forma, mas não podem porque estão desempregados. Deixa eu lhe dizer, meu querido irmão em Cristo Jesus, Deus abre portas aonde não tem porta. Deus é o teu Deus, está contigo, vai te abençoar e vai abrir as portas de trabalho para você. Creia nisso, vamos orar ao Senhor, vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas e também pela nossa adoração. Oremos a Deus nesse momento, ore conosco. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, Pai, pelas bênçãos recebidas, pela vida, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa junto com os Teus filhos, de vir aqui aprender a Tua santa e maravilhosa palavra, Te agradecer pela nossa salvação e Te pedir nesse momento, meu Pai, uma bênção especial para todos os Teus servos que vão ofertar, que vão fazer esse ato como um ato de adoração, de um coração voluntário, agradecido por tudo que Tu tens feito. Pai, recebe como cheiro suave. Senhor da glória, aquele que nesse momento está de cabeça baixa, está te pedindo uma porta de emprego, que faz anos que está desempregado. Tem misericórdia, Tu és o dono do ouro, és o dono da prata, Tu pode abrir portas onde não tem porta, orienta, guia, ajuda, abençoa, dá força a essa pessoa para que também possa fazer conosco esse ato de adoração. Pai eterno, recebe a nossa alegria, recebe a nossa satisfação, recebe a nossa adoração nesse momento, meu Pai. E nós te pedimos tudo isso no nome santo, justo e no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Meu querido, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E nesse momento, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o evangelista Jorge Adarque para louvar e adorar a Deus. Adore a Deus conosco. Fique ligado no programa da Rede Brasil. Vamos adorar o Senhor Jesus.
Meus amados irmãos, vamos adorar a Deus com mais um louvor. Enquanto você está contribuindo, nós vamos adorando aqui, também cantando ao Senhor nosso Deus com o hino 290 da nossa harpa. Teu Espírito vem derrama. Ó Senhor, nós esperamos que escute as orações. Nos teus servos já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dai-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder. No teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dai-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tem dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Aleluia! Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos para um momento especial da nossa escola bíblica dominical. Aliás, nós estamos num culto de adoração ao Senhor em uma escola bíblica dominical. É escola porque tem um currículo, é bíblica porque a Bíblia é o centro de estudo da nossa escola e é dominical porque é aos domingos. Então nós queremos nesse momento convidar você a pegar sua Bíblia, sua revista aí de escola dominical, seu caderninho de anotações. Fique bem ligadinho agora. Nós vamos estudar esta lição maravilhosa, lição de número 11, que tem como título Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o professor e auxiliar irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, pela infinita misericórdia de Deus, nessa manhã de domingo, nós estamos com essa lição tão importante, essa lição tão maravilhosa que o Senhor tem nos concedido para aprendermos nessa manhã, lição de número 11. Se você estiver justamente com a sua lição, pega a lição. Se você, eu estou sem lição, mas pega a Bíblia, pega a palavra de Deus. E vamos, nesse momento, estudar essa lição, lição número 11, que tem por título Lucas e Atos, o modelo pentecostal para a igreja. Vai aparecer justamente aí na sua tela a lição, a capa, não somente a capa da lição, mas vai aparecer também um textuário, e eu quero ler esse textuário com você nesse momento. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 42. O nosso textuário, o textuário dessa lição, ele é de suma importância. Por quê? Ele mostra uma realidade do Evangelho. Mostra simplesmente que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma realidade para os dias atuais. E a Bíblia diz isso em Atos capítulo 2, versículo 9, que, diga-se de passagem, que já é um cumprimento de uma das profecias lá do livro de Joel, que mostra que nos últimos dias Deus derramaria justamente do seu Espírito. Então o nosso textuário fala justamente sobre isso. Atos capítulo 2, versículo 4, mostrando que o batismo com o Espírito Santo é algo que começou nos dias apostólicos, não cessou e continua até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma realidade, meu querido irmão em Cristo Jesus, o batismo e os dons espirituais é uma realidade. Vamos agora para o comentário da nossa lição? Comentário? Sim, mas antes, para não passar batido, a nossa verdade prática que vai aparecer agora aí na sua tela. Nossa verdade prática diz o seguinte: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão adotado pelo crente pentecostal. Observe bem o que a nossa verdade prática diz, que é a verdade que sintetiza, a lição como um todo. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão adotado pelo crente pentecostal. Vamos agora lá para a introdução da nossa lição, que vai aparecer agora aí na sua tela, a introdução da nossa lição. Nós estou usando a revista naquele formato magazine, aí a página é a página número 77. Vamos ler nesse momento? Lucas Atos, são 2 volumes de autoria do médico amado, Colossenses capítulo 4, versículo número 14. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas, registram que a unção do Espírito Santo que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Atos capítulo 2, versículo 33. E desde o dia do Pentecostes, o derramado do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja atual. Vamos comentar um pouco sobre essa introdução? O livro de Lucas, ou melhor, o Evangelho de Lucas, como também Atos dos Apóstolos, são 2 livros que foram escritos justamente por Lucas, que é registrado na Bíblia, aparece nas Escrituras Sagradas como sendo um médico amado. Você pode conferir isso no capítulo 4, versículo 14 de Colossenses, onde Lucas é chamado justamente de médico amado. E é bom deixar claro também que além de médico amado, foi um excelente escritor. Registrou tudo de maneira muito pormenorizada, todos os eventos da igreja. E interessante que é justamente em Lucas que ele registra a unção vinda sobre o Senhor Jesus, e depois ele vai mostrar que no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, versículo 33, que o Espírito Santo, quando veio, houve o batismo com o Espírito Santo, deu o derramamento justamente para a sua igreja, a igreja amada do Senhor Jesus, e que permanece até o dia de hoje. Adiantando, meu querido irmão em Cristo Jesus, não existe nenhum versículo da Bíblia, que mostre que Jesus cessou de batizar com o Espírito Santo, em nenhum momento. Existem algumas teorias que tentam mostrar que o batismo com o Espírito Santo ficou restrito a Atos dos Apóstolos. E é bom que se diga que Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até seu último capítulo, existe um período de 30 anos. Quer dizer, existem teorias que dizem que o batismo com o Espírito Santo ficou simplesmente restrito ao livro de Atos dos Apóstolos. Outros que dizem que ficou restrito somente aos apóstolos. São conhecimentos externos, não existe nenhum versículo da Bíblia que diga que o batismo com o Espírito Santo cessou ou foi limitado. Por outro lado, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma realidade. O Evangelho, nós podemos dizer que o Evangelho ele é pentecostal, não houve nunca uma mudança, vai ser pentecostal, porque ele começa assim com o pentecostalismo, como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição? Já de posse desse conhecimento, dessa base, você vai fazendo suas anotações em casa, da base que não há nenhum versículo na Bíblia que mostre que Jesus deixou de batizar, é bom deixar isso bem claro. Jesus, meu querido, deixou de me dirigir a você, Jesus batizou no passado e continua batizando também no presente. Isso é uma promessa bíblica, está registrado nas Escrituras Sagradas. E é bom dizer que o Evangelho, ele é pentecostal. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mostra justamente isso. O poder de Deus nunca cessou e nunca vai cessar. Nós iremos ver alguns versículos bíblicos mostrando sobre isso, principalmente primeiro livro aos Coríntios, capítulo número 14. Mas vamos logo para o tópico 1 da nossa lição? Vamos falar um pouco sobre o Evangelho de Lucas? Diz assim o texto da nossa lição. O Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo do ministério de Cristo. Observe bem, tópico 1 e o item 1. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra do Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. E a ação do Espírito Santo é percebida na vida do precursor João Batista. Vamos continuar mais um pouco, e na vida de Zacarias e na vida de Isabel e seus pais, na concepção virginal de Cristo. Vamos ler esse versículo, Lucas capítulo 1 e o versículo 35, vamos ler esse texto bíblico? Vamos ler esse texto. Nós precisamos de ler Lucas capítulo de número 1 e o versículo 35. Diz assim a palavra de Deus. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Qual é a proposta justamente lá do tópico 1 dessa lição? É mostrar que a atividade do Espírito Santo foi registrada por Lucas. E ele começa dizendo de maneira muito clara, registrada na vida e na obra do Senhor Jesus, e ele começa a mostrar desde o momento do nascimento de Cristo, ou melhor, da anunciação do nascimento de Jesus, a gente vê o Espírito Santo sendo lembrado e sendo tratado. Lucas capítulo 1 e o versículo número 35, onde diz claramente, quando na indagação de Maria, o anjo responde dizendo assim: mas descerá sobre ti o Espírito Santo sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá justamente com a sua sombra. Observe, no início do ministério do Senhor, vida e obra e o ministério do Senhor foi marcada pela presença do Espírito Santo. Até na anunciação, pelo anjo que chega para Maria dizendo assim: o Espírito Santo descerá justamente sobre ti. Outro evento também muito importante que é citado por Lucas é justamente sobre João Batista. Está escrito no capítulo 1 de Lucas. Vamos abrir? Capítulo 1 de Lucas e o versículo 13 e o versículo número 15 diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Olha, observe no versículo 15, diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Veja que Lucas está tendo a preocupação de registrar a atuação sobrenatural do Espírito Santo, tanto no nascimento de João Batista, como também na concepção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Filho de Deus. Nós também temos ainda um registro muito interessante que está lá no capítulo 2 do livro de Lucas. Veja que coisa, a atuação sobrenatural do Espírito Santo. Capítulo 2 e o versículo de número 25. Na verdade, vai do 25 até o versículo 38. O autor da nossa lição colocou somente 32, mas vai até o 38. Olha o que é que a Bíblia diz. Vamos selecionar um versículo de maneira mais cirúrgica, já que nós estamos falando que Lucas registra a atuação do Espírito Santo na vida e no ministério, na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, começando na anunciação, onde Maria será cheia do Espírito Santo no seu nascimento, como da mesma maneira, Isabel. Diz assim um texto, Lucas capítulo 2. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, capítulo 2, versículo 26, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo
que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Filho de Deus. Mais uma vez, a atuação sobrenatural do Espírito Santo, dizendo simplesmente a Simeão, dizendo, você não morre, e veja que é o Espírito Santo que ele fala, dizendo, você não vai morrer antes de ver o Cristo de Deus. Então, essa atuação sobrenatural do Espírito Santo, registrada por Lucas, é muito importante para nós. Vamos continuar? Tópico 1 e o item 2, o Espírito Santo e o batismo de Cristo Jesus. Somente fazendo um adendo aqui à nossa fala, né? Essa presença do Espírito Santo não é somente em Lucas, é também em Atos Apóstolos e presente em todos os livros do Novo Testamento. Mas é bom deixar claro, como também no Antigo. Mas nosso foco é, na verdade, agora o Evangelho de Lucas, para falar sobre o batismo, para falar sobre a atuação sobrenatural do Espírito Santo na vida de Maria, na vida de Isabel e também na vida de Simeão. Vamos lá para a questão do batismo, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de João no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu, capítulo 3, versículo 21, e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma forma corpórea, e uma voz do céu que dizia, tu és meu filho. Lucas capítulo 3, versículo 22. Vamos ler esse texto? Capítulo 3 e o versículo 22, diz assim, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Vamos continuar, vamos lá para o nosso comentário, o comentário da lição. O autor escreveu uma frase que eu acho que soluciona uma série de problemas e tira uma série de dúvidas. Porque Jesus de Nazaré, ele, o santo, usar aquela mesma fala que o anjo Gabriel disse, o santo que de ti há de nascer, o santo, Jesus é santo na sua completude. Santo eternamente sempre foi. Então, olhando, parece que Jesus não precisaria passar pelo batismo, porque ele é santo. Jesus nunca pecou, nunca errou, e os próprios apóstolos vão dizer que da sua boca nunca, em nenhum momento, saiu engano. Mas observe o que é que a nossa lição diz. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como Filho de Deus, tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviu como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Então nós temos aqui dois propósitos no ato do batismo, no momento do batismo. Observe que Lucas vai narrar sobre a infância de Jesus e depois, quando ele vai para o batismo de Cristo, efetuado por João Batista, ele vai deixar bem claro que Jesus ele é santo, então Jesus não é nenhum tipo de impureza, mas o evento do batismo foi para duas coisas. Primeiro, identificar Jesus como sendo o Filho de Deus e um sinal também para João. Quer dizer, era o Filho de Deus que estava ali, iniciando o seu ministério, e ao mesmo tempo João Batista teve um sinal de que aquele, na verdade, era o Cristo enviado para o mundo. Então aí estão os propósitos do batismo de Jesus. E, mais uma vez, é bom mencionar a presença soberana do Espírito Santo naquele evento tão importante que foi o evento justamente do batismo de Jesus por João Batista. Vamos continuar mais um pouco? Vamos para o tópico 1 e o item 3 da lição. Você que está chegando agora, estamos falando sobre a atuação sobrenatural do Espírito Santo no livro de Lucas e no livro de Atos, especificamente Lucas. Olha o item 3, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. É bom ler logo um texto, é bom ler já o capítulo 4 de Lucas, e o versículo de número, ele vai registrar para a gente o versículo 1. Vamos ler? Lucas, capítulo 4, versículo 1, diz assim o texto sagrado. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Há outras versões que diz o seguinte, que ele foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto. Vamos ler o texto da nossa lição? Diz assim,
após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido, motivado, incentivado pelo Espírito ao deserto, e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse período manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração, por meio do jejum. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Mais uma marca do início desse ministério do Senhor Jesus. No batismo, se lembre, a voz que veio do céu dizer: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mostrou que era o Filho de Deus que estava ali, o Messias, o prometido. Aquilo serviu de sinal para João. E agora, no outro evento que marca esse ministério do Senhor, é justamente quando ele está sendo conduzido ao deserto. E foi conduzido, impelido, como você leu aqui conosco, pelo Espírito. Chegou lá e passou 40 dias lá, sendo tentado pelo diabo. E interessante que Jesus, como homem, é bom deixar isso claro, o santo, mas homem, venceu todas as tentações. Era mais um sinal de que o Cristo, o Senhor Jesus, o Messias prometido, estava ali, que traria a salvação. E diga-se de passagem, meu querido irmão em Cristo Jesus, que Jesus, enquanto homem, venceu todas as tentações. E isso já é uma grande lição também para nós, que o Espírito Santo nos ajuda, nos dá força, nos dá graça, para também, quando nós dependemos do Espírito, se colocamos debaixo da sua tutela, ele também nos dá força, nos dá graça para suportar as tentações e vencer as tentações. Existe uma frase que nós lemos aqui no comentário da lição, que mostra que a comunhão, foi nesse momento que ele desenvolveu uma comunhão maior. Veja o propósito do Espírito Santo conduzir Jesus para o deserto. Um deles é desenvolver uma comunhão maior por meio da oração, por meio do jejum. Qual é a lição que fica para a gente? É que a partir da oração, a partir do jejum, a gente pode desenvolver uma comunhão mais íntima, mais fecunda com a pessoa do Espírito Santo. Veja que tudo contribuiu, não somente para marcar o ministério de Cristo, mas traz também para a gente uma lição de que é nessas horas que o Espírito Santo está conosco, nos ajudando e nos acompanhando. Vamos mais adiante. Item 1 e o ponto 4, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Você está acompanhando a sequência, né? O Espírito Santo no Evangelho, o Espírito Santo no batismo e o Espírito Santo na tentação de Cristo, e agora o Espírito Santo na missão de Cristo Jesus. É Ele quem justamente capacita. Tem um versículo bem interessante, né? Sei que o foco, na verdade, é o livro de Lucas, é a gente pegar Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo número 10, acho que é o mesmo autor, sintetiza tudo, capítulo 10, e o versículo 38. Veja a dependência que Jesus teve do Espírito Santo. Nós estamos falando do Jesus homem, deixar isso bem claro aqui, porque dentro da nossa doutrina, da doutrina pentecostal, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Não estou falando de dependência aqui, está mostrando o homem Jesus. Como diz o livro, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, deixa eu ler logo com você para não ficar nenhum tipo de dúvida. Em Filipenses capítulo 2, versículo número 5, 6 e 7 e 8. Acompanhe conosco. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo o quê? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha o versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Para fazer uma leitura completa, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, justamente o nome do Senhor Jesus. Agora podemos ir para Atos capítulo 10 e o versículo 38. Olha que coisa interessante. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja que Jesus foi ungido primeiro ungido pelo Espírito Santo com virtude e poder para realizar justamente curas. Então, o ministério do Senhor, todo esse ministério, que podemos dizer que é um ministério curto em relação a muitos outros, um ministério de aproximadamente de 3 anos, mas foi um ministério que foi marcado pela presença sobrenatural dessa unção despejada em Jesus pelo Espírito Santo. Essa unção, como diz o capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude. Vamos lá para Lucas. Lucas também vai mencionar o Evangelho de Lucas, capítulo 4, que a atuação do Espírito Santo foi muito forte na vida de Jesus. Olha Lucas, capítulo de número 4 e o versículo de número 14. Por sinal, o autor da lição também vai mencionar esse mesmo texto. Então, isso já depois do evento do deserto, onde Jesus passou 40 dias sendo tentado. Capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama percorreu por todas as terras que estavam justamente em derredor. Então, a virtude do Espírito acompanhou Jesus. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Desde o seu nascimento, vida, obra e o ministério do Senhor teve a presença do Espírito Santo junto com ele. Isso já fica uma lição muito grande para nós que estamos aqui nessa manhã de domingo. Vamos tirar uma lição, porque é isso que a Bíblia traz para a gente. O Espírito Santo nos acompanha, o Espírito Santo nos ajuda, nos dá força, nos dá graça. É o Espírito Santo que abençoa os crentes, que ajuda, é o nosso consolador. Então vamos desenvolver, meu querido irmão, uma comunhão mais íntima, mais fecunda com o Espírito. Ora, se ele fez isso com Jesus, o Jesus homem, ele está disposto a fazer com qualquer um da gente, com qualquer um de nós, nos ajudar na obra de Deus, a vencer todas as tentações. Fica a grande lição do Espírito enquanto ajudador, enquanto advogado, enquanto consolador, que vem acompanhando a vida dos crentes, desenvolver uma comunhão mais íntima com o Senhor. Vamos virar a página da nossa lição, vamos para o tópico 2 da lição, já que nós falamos sobre Lucas, ou melhor, deixar claro, a atuação do Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Vamos para Atos dos Apóstolos, escrito também pelo médico amado. Tópico 2 da lição, que com certeza vai aparecer aí na sua tela, bem rapidinho, tópico 2, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Você viu conosco o Espírito Santo no ministério de Jesus, agora vai ser o Espírito Santo no ministério da igreja. Tópico 2 e o item 1, o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu seus discípulos a esperar o revestimento do poder do alto. Após o Senhor ter sido levado ao céu, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Vamos parar por aqui e vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus. Pegue sua caneta, pegue seu lápis, pegue um caderno de anotações. Vamos estudar a palavra de Deus. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Lucas, como nós citamos anteriormente, lá no capítulo 24 e o versículo 49, há uma ordem do Senhor Jesus para que fiquem justamente na cidade de Jerusalém, esperando o derramamento do Espírito Santo, que já era uma promessa lá no livro de Joel, capítulo número 2. Atos, vamos lá para Atos. Diz assim um texto sagrado, capítulo 1 e o versículo de número 4, diz: E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: De mim ouviste, porque na verdade João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 1 e verso 4, a ordem de Jesus foi: fiquem em Jerusalém, fiquem esperando a promessa que vai acontecer, que vai se cumprir. Vamos abrir a nossa Bíblia, meu querido irmão. Quero lhe convidar lá no livro de Joel, Joel capítulo número 2. A palavra de Deus é linda. Jesus disse: fique em Jerusalém, fique esperando, fique aguardando a promessa de Deus, a promessa desse derramamento do Espírito Santo. O Senhor, Ele cumpre com a sua palavra. Jesus não pediu muito dos seus filhos, pediu, meu querido, somente que ficassem aguardando e esperando. Olha o capítulo 2 de Joel e o versículo 28. Olha o cumprimento. Uma profecia no Antigo Testamento que vai se cumprir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 4, 5, 6. Aí o versículo 2, o capítulo 2 principalmente. Olha o que o texto bíblico diz. E há de ser que, capítulo 2 e verso 28, e há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os vossos servos e sobre as vossas servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Atos, nós lemos Joel capítulo 2, em Atos Jesus disse: espere, fique em Jerusalém, vocês vão ser revestidos do poder. E esse revestimento serve para quê? Olha a resposta lá no capítulo 1 de Atos, e o versículo 5, dizendo: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8, mais cirurgicamente falando. Onde é que está a resposta? Para quê? Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei, ou melhor, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O revestimento de poder que o Senhor Jesus disse que cairia sobre a sua igreja, sobre aqueles discípulos naquele momento. Esse revestimento, justamente para que a evangelização fosse feita de maneira muito mais efetiva sobre a virtude do Espírito Santo. Por isso Jesus disse aos discípulos: fica em Jerusalém, fica aguardando a promessa do Pai, ela vai chegar, ela vai acontecer. Então fique ali, porque vocês serão minhas testemunhas. Veja que coisa interessante, as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, acompanhe essa sequência, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O versículo por si só já está mostrando e demonstrando a gente que esse evento, o evento do batismo com o Espírito Santo, a forma de Jesus batizar, não cessou, ainda continua. Atos dos Apóstolos começa, a marca do pentecostalismo está no livro de Atos e permanece nesse evangelho. O evangelho é pentecostal, não tem como negar essa realidade. Meu querido, o segredo é esperar. Você perguntar qual é o segredo? Bom, o segredo é, primeiro, creia. Creia que Jesus batiza. Depois espere, aguarde, crendo sem duvidar, porque Jesus batiza com o Espírito Santo e capacita. Por isso mesmo que o autor da lição reservou esse nome aqui, que não é tão conhecido no mundo pentecostal, reveste, capacita para a obra da evangelização. Então, fique crendo, Jesus é o mesmo, Jesus faz ainda. Se está esperando, se faz tempo, talvez faça tempo dentro da sua contagem, mas Deus faz tudo dentro do seu tempo, da sua hora determinada. Continue crendo, porque Jesus batiza com o Espírito Santo. Vamos continuar a nossa lição? Vamos lá para o tópico 2, e o item 2, a promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, como nós lemos, que por sinal o apóstolo São Pedro também vai fazer menção disso. No evento, o apóstolo São Pedro fala, dizendo que isto é um cumprimento
um cumprimento. Vamos ler esse texto? Atos capítulo 2. Isto é um cumprimento de Joel, de uma profecia que estava registrada. Capítulo 2 e versículo 16. Por quê? Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, trazendo batismo, trazendo revestimento, que é bom que se diga também que esse momento do dia de Pentecoste, aquilo ali é a inauguração da igreja, porque a igreja está fundada em Jesus, a rocha eterna e inabalável. A igreja, o fundamento da igreja chama-se Cristo, mas o dia da inauguração foi justamente o dia de Pentecostes. Inaugurou com fogo, com poder, com unção, com graça. Olha o capítulo 2 agora de Atos, versículo 16. Porque quem estava em volta não entendeu, disseram, esses discípulos estão cheios de mostos, ou melhor, como se tivessem embriagado. Aí a resposta de Pedro efetivamente foi essa. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Isaías, ou melhor, desculpe, pelo profeta Joel. E nos últimos dias, veja que ele translitera, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então, Pedro está dizendo, se cumpriu hoje, no dia de Pentecostes, o derramamento de poder, o revestimento justamente de poder, a promessa do Pai se cumpriu justamente naquele momento. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos para o comentário da nossa lição, que tem uma coisa a ser considerada aqui. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eu estou no tópico 2 e tem 2. Foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o evento do Espírito Santo. Um som como de um vento, as línguas como que de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em língua se repetiria nos demais registros em Atos. Desse modo, a partir do Pentecoste, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas elas eram alcançadas. Vamos lá para Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. Veja que o autor da lição vai descrever o evento e vai dizer-lhe o que ficaram foram as línguas. Capítulo 2 de Atos. Pegue sua Bíblia, estamos na escola dominical. E para você, meu querido irmão em Cristo Jesus, enquanto você procura aí na sua casa, vai folheando o texto sagrado, deixa eu lhe dizer, nesse momento, nesse domingo, querido irmão, Jesus batiza com o Espírito Santo, com evidências de falar línguas estranhas. Vamos falar sobre isso agora, que o sinal do batismo com o Espírito Santo são o falar em línguas estranhas, que podem ser línguas desconhecidas, ser uma marca registrada desse revestimento de poder. Existe, sabemos, o espaço aqui não é apropriado para, nesse momento, discorrer acerca de algumas teorias que diz que uma pessoa pode ser batizada sem falar línguas estranhas. São teorias extrabíblicas que foram comentadas por fora, mas o que a Bíblia mostra, não como teoria, como uma realidade, que é o sinal distintivo, a marca distintiva do recebimento do batismo no Espírito Santo é justamente as línguas estranhas, é a marca. Tem que ter, é bíblico. Isso nós podemos comentar. Outras teorias, que agora não é o espaço necessário, não é o espaço apropriado para debater sobre isso, mas vamos ficar com o texto bíblico. Veio o batismo e o que identificou foram o quê? Línguas estranhas. Olha que coisa interessante. Atos capítulo 2 e versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som. Olha o evento como está sendo descrito. Veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles.
E todos, versículo 4, chamar sua atenção para isso. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Como título dessa lição é o modelo, né, Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Nós já podemos traçar algumas linhas aqui a partir desses textos. Que modelo é esse? Que Atos dos Apóstolos, Lucas e Atos está traçando para a gente. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo são para os crentes salvos em Cristo Jesus. Observe que todos os discípulos aqui já eram salvos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Crentes. Então, no modelo pentecostal, no modelo de Pentecoste para hoje, a primeira coisa que deve ficar claro, que é o modelo, sim, é bom deixar claro, que é o modelo traçado em Atos e traçado em Lucas, ou Lucas-Atos, que é o modelo que começou no passado e serve até o dia de hoje, até a volta de Jesus. Nesse modelo, em primeiro lugar, o batismo, ele é para quem é salvo em Cristo Jesus. Uma pessoa que ainda não é crente, que não a recebeu, não aceitou Jesus como Salvador, não pode ter acesso a essa bênção. Veja que todas as ocorrências do batismo com o Espírito Santo é para quem é crente. Então é a primeira linha mestra desse modelo. Se você é crente, meu querido irmão em Cristo Jesus, se você é salvo em Cristo Jesus, tenha certeza de uma coisa: Jesus de Nazaré batiza com o Espírito Santo com a evidência de falar línguas estranhas. Vamos para a segunda linha mestra, vamos traçar esse modelo, né? Esse modelo, primeiro você está sabendo, tem que ser crente salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo. O crente que abandonou o mundo com suas concupiscências, abandonou o mundo com os seus pecados. Então, é o crente que nós estamos falando nesse aspecto, o crente bíblico, que abandonou o mundo com esses pecados terríveis que tem por aí, que sente Jesus no coração, que tem o Espírito Santo dentro dele. Então, a primeira condição, ser crente. Segunda condição, podemos até ampliar essa primeira, dizendo o seguinte: que se arrependeu dos seus pecados, que abandonou aquela vida velha, que a gente pode dizer crente. E a segunda? Nesse modelo que está sendo traçado, no momento que Jesus batiza com o Espírito Santo, o sinal físico, a evidência física é o falar em línguas estranhas. Porque uma lição tão importante como essa, para traçar esse modelo, para dizer a você que o modelo requer ser salvo e depois que o batismo, o ser cheio, como diz a Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo número 4, o ser cheio do Espírito Santo, e falar em outras línguas é o que vai marcar justamente o batismo com o Espírito Santo na vida de um cristão salvo. Agora merece também aqui algum adendo. Existem pessoas que são cheias, mas que ainda não são batizadas com o Espírito Santo. Ainda não. E Atos 1 e verso 4 mostra que há pessoas que foram cheias e naquele momento também foram batizadas com o Espírito Santo. E você já está sabendo que nesse modelo, o modelo bíblico cristão, tem que ter as línguas estranhas como sinal inicial. Por que falando disso? Porque existem teorias, nós já mencionamos aqui, que há teorias que dizem que não precisa falar. Precisa, é condição necessária para ser identificado. E o autor da lição colocou de maneira muito, vamos dizer assim, muito assertiva, dizendo que dos eventos que estão sendo mencionados no capítulo 2 e o versículo 1, dizendo do vento veemente e impetuoso que encheu toda aquela casa, que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, o que ficou na verdade foi a língua estranha. Vamos caminhar mais um pouco na nossa lição e você já está sabendo qual é o modelo. Ser crente, o crente que abandonou o pecado, abandonou o mundo, abandonou tudo que não presta, um crente salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo, fiel a Deus. E depois, quando Jesus batizar, pode ficar certo, meu querido irmão, você vai falar línguas estranhas.
línguas. Marca, evidência. Vamos lá para o 3, tópico 2 tópico 2 é o costume da Bíblia, né? Tópico 2 e o item 3, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 36, versículo 38 e o versículo número 41. Veja que o revestimento de poder capacitou os discípulos para pregar o Evangelho com muito mais força, com muito mais graça. Uma capacitação sobrenatural que foi justamente concedida. Um exemplo típico que está sendo mostrado aqui, a partir do próprio texto bíblico, é Pedro. Você lembra do apóstolo Pedro, né? Se nós tivéssemos tempo para ver a figura de Pedro, desde o seu início, do seu chamado para ser salvo em Cristo Jesus, ele quando acompanha o ministério do Senhor Jesus, até nesse exato momento. Lá atrás você vê um Pedro mais tímido, você vê um Pedro também mais exaltado em determinados momentos. Você só vê uma declaração de Pedro que o próprio Senhor Jesus a notabiliza, assim, notabiliza quando diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer a ele de maneira muito clara: não foi a carne, não foi o sangue que revelou, mas foi meu Pai. Mas em Atos dos Apóstolos, depois do revestimento de poder que caiu em Pedro, veja que coisa interessante, Pedro agora começa a pregar, como não acontecia lá no passado. Quando eu digo no passado, quando não acontecia, que a gente não ficou registrado para nós em Mateus, Marcos e Lucas. Mas aqui a gente está vendo o apóstolo São Pedro pregar e, além de pregar, né, fazendo citação de versículo bíblico, que é a capacitação. Isso é uma amostra da capacitação sobrenatural que Deus pode conceder a qualquer cristão na hora do batismo com o Espírito Santo. E vai ficar registrado também em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 8 e versículo número 19, que quase 3.000 almas se entregaram para Jesus. Atos, e depois o texto vai falar que quase 5.000 almas se renderam também ao Senhor Jesus. E além disso, é bom mencionar lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 1, 2 e 3, somente para ganhar tempo, 1, 2 e 3, veja que agora a intrepidez, a força, a ousadia que foi concedido pelo revestimento de poder ao apóstolo Pedro é tão grande que o coxo que estava justamente na Porta Formosa, é eles dois, que é a partir deles dois que Deus vai realizar uma cura, e o coxo vai ficar com os pés bons, e aquilo vai causar um grande espanto justamente na cidade de Jerusalém. Então, é o revestimento de poder que está acessível, meu querido irmão em Cristo Jesus. Antes de mencionar mais um pouco aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa: está acessível a qualquer crente, de qualquer idade. Não interessa se tem 8 anos, se tem 4, 5 anos, se tem 10 anos de crente, 80 anos de crente, está acessível a todo crente. É uma bênção que você também pode tomar posse, meu querido. Está demorando, continua orando, crendo. Você já viu as condições que nós falamos anteriormente? Creia, porque Jesus de Nazaré pode fazer. Vá crendo, sem duvidar, porque o modelo é esse, é para os salvos. O modelo diz também, tem que ter evidência, vai chegar o momento. Jesus pode fazer isso, e pode fazer até hoje, nessa escola bíblica dominical que nós estamos mencionando aqui, porque é bíblico, continua. E nesse modelo, que é o título, sempre fazendo menção ao título da lição, nesse modelo, o modelo diz que Jesus continua realizando, fazendo. Eu vou usar uma fala do pastor Ezequias Soares da Silva, nobre pastor Ezequias Soares da Silva, tem lançado vários livros, que é um mestre na área, que eu já tinha citado anteriormente, mas a fala é dele. Ele vai dizer: olha, o cristianismo é pentecostal. O evangelho é pentecostal. Por qual razão? Jesus começou a pregar o evangelho, mas depois poder, e o poder continua até o dia de hoje.
acessível a todo crente, em qualquer lugar desse país, em qualquer local deste mundo, está acessível a todo crente. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição. Nossas horas daqui a pouco terminam, mas eu deixo dizer a você, meu querido irmão, mostrar a você, vá crendo, Jesus pode fazer agora, não é amanhã não, é agora, nesse momento que você está assistindo o programa, está acessível, Deus quer lhe dar, Deus quer lhe conceder, quer lhe capacitar para algo maior que tem, para ser utilizado dentro da casa de Deus, com algo maior. E outra coisa, no modelo do Pentecostalismo para hoje, o batismo com o Espírito Santo dá acesso aos dons espirituais, aquele lá do capítulo 12, dá acesso. Quer os dons? Busca o batismo. Quer os dons? Busca o batismo, Jesus vai te dar. Vamos lá, vamos para tópico 3. Nosso tópico 3. Daqui a pouco a gente termina, mas eu deixo lhe incentivar mais do que mais esse poder sobrenatural que cai sobre os crentes. Vai aparecer na sua tela o tópico 3, item 1, o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. Vamos ler esse texto? Atos capítulo 2, versículo de número 38 e o 39. Atos 2, 38 e 39. Diz assim: disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Interessante que o dom do Espírito Santo que está fazendo referência aqui é justamente a esse momento do batismo. Pedro está dizendo, está acessível a todos eles. Vamos voltar lá para o comentário da lição. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todos salvos em Jesus recebem o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento significa o recebimento de poder espiritual para realizar as obras do Evangelho. Vamos por partes, para esse modelo ficar bem pronto, bem certo. No momento que você aceita Jesus como Salvador, e meu querido irmão, estou falando talvez para alguém que esteja nos ouvindo nesse momento, que não seja crente ainda, que não aceitou Jesus como Salvador. Na hora que você se decidir para Jesus, quando você aceitar Jesus como Salvador, o Espírito Santo vai fazer morada no teu coração. Porque nós, os crentes em Cristo Jesus, nós temos eles aqui dentro de nós. Nós sentimos, nós ouvimos, nós falamos com o Espírito Santo. Então, no ato da conversão, o Espírito Santo é dado. Mas o batismo com o Espírito vem após a convenção. Veja que o autor está traçando aqui justamente um modelo. Ressalta-se justamente isso. Mas pode acontecer o seguinte, como nós sabemos que no momento da conversão, veja, sempre tem a conversão, no momento da conversão, há pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, no momento da conversão, ou após a conversão, mas nunca antes da conversão. Pode ser no momento que a pessoa aceitar Jesus como Salvador, como já existem diversos exemplos disso no nosso dia a dia, do mundo pentecostal, pessoas que aceitam a Jesus, na hora que já aceitam a Jesus, se decidem, Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, ou pode ser no momento da conversão, ou pode ser após a conversão, mas nunca antes da convenção dessa pessoa, né? desse retorno para Jesus. É algo distinto da regeneração, porque a conversão regenera, transforma uma pessoa numa nova criatura, fazendo a pessoa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz o apóstolo São Paulo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então o batismo é distinto no sentido de dizer, tem que ser regenerado se quiser receber. Primeiro regeneração, depois justamente o batismo com o Espírito Santo. Vamos continuar mais um pouco. Ele também vai frisar lá no tópico 3 e o item 1, que é recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho. Veja que é uma capacitação sempre visando a expansão do Evangelho, que Deus quer usar, quer salvar vidas. Meu querido irmão Cristo Jesus, esse mundo tão mau, perverso, marcado por tanta atuação maligna que tem por aí,
só com o poder de Deus, com a presença do Espírito Santo, a dependência de Deus, para que cadeias sejam quebradas, laços sejam cortados e o Senhor Jesus salve vidas. Então, o Senhor, quando deu o batismo, deu para capacitar, visando justamente a evangelização. Atos 1, verso 8. Vai ficar esse texto fica como referência nossa. Ter uma vida vitoriosa e uma adoração mais profunda. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 26, onde diz: em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja ordinarna deve buscar o revestimento de poder. Vamos ler Lucas capítulo 11, é uma proposta do autor, capítulo 11 e o versículo 13. Jesus não muda. Estou dizendo isso a você porque se Deus não muda, Malaquias capítulo 3, versículo 6, então ele não mudou no sentido de deixar de batizar, ele continua até o dia de hoje. Olha Lucas 11, verso 13. Fica essa sugestão, 11 e verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Veja a comparação de Lucas. Se os pais, sendo maus, dão boas coisas, imagine Deus. O que ele quer dizer é isso. Os pais, no sentido, fazendo referências, são homens, pecadores, que conseguem dar coisa boa a seus filhos. E Deus, que em Deus não há pecado, em Deus não há maldade, em Deus só há bondade. É claro, tem sua justiça em bondade. E Deus que é bom, vai lhe dar muito mais. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, nessa manhã tão rica, vamos terminar essa lição mostrando esse modelo de Pentecoste, que é o modelo original lá do passado, que tem que ser vivenciado hoje. É para quem é crente, olha, o batismo é para quem é crente salvo, que abandonou o mundo de pecado. É para quem crê que Jesus faz. E a evidência do batismo são justamente as línguas estranhas. Está registrado na palavra de Deus. É para a capacitação, para facilitar, ou melhor, para a expansão do Evangelho, para que almas sejam salvas, sejam alcançadas. E outra coisa, desenvolver uma adoração mais profunda diante do Senhor. É através do batismo que as portas são abertas para se receber os dons espirituais. Tem muitos tesouros nos céus que Deus quer te dar. Então busque, meu querido irmão em Cristo Jesus. Qual é a receita? Creia. Qual é a receita? Busque outro ingrediente. Vá buscando. O Senhor Jesus pode e irá fazer. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que palavra maravilhosa, lição maravilhosa, onde hoje aprendemos que esta mensagem ela é contemporânea à teologia Lucas Atos, vai mostrar o modelo da igreja ou o modelo pentecostal para hoje, da igreja pentecostal, mostrando que o batismo no Espírito Santo não foi uma realidade apenas da igreja do primeiro século, como alguns acreditam, não é? Que Deus derramou do seu Espírito naquele dia para servir apenas como uma mola propulsora, e nós aprendemos hoje que não, que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente, o mesmo Deus que derramou do seu Espírito no passado é o mesmo Deus que derrama do seu Espírito no presente. Então o livro de Lucas Atos mostra a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus, na vida dos apóstolos, na igreja do primeiro século, bem como o derramamento do seu Espírito, no caso aqui em especial do batismo no Espírito Santo, que os apóstolos receberam no dia de Pentecoste. Apóstolos estes que já haviam recebido o Espírito no Evangelho de João, no capítulo 20, já descreve quando Jesus sopra o Espírito sobre ele e ele recebe o
Espírito Santo. Então, que nesta manhã nós possamos praticar. Se você, meu irmão, minha irmã, ainda não é batizado no Espírito Santo, busque a presença do Senhor, não desista, persevere, porque o Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor, agradecer por nosso culto nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos neste momento, ore comigo. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós elevamos a nossa voz diante do Teu trono, Senhor, para Te render graças pelo ensinamento maravilhoso que foi ministrado nesta manhã. E queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através da Rede Brasil. Ó Pai, que neste momento Tu esteja fazendo uma visita em cada lar, em cada trabalho, em cada local, Senhor, onde os Teus filhos estejam neste momento nos acompanhando, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja sendo derramado sobre os Teus filhos, sobre Tuas filhas. Enche-os do Teu Espírito Santo, batiza, Senhor, no Teu Espírito Santo, para a glória e louvor do Teu nome, ó Deus. Continua abençoando a cada um, Senhor, que esteve conosco nesta manhã, Te adorando na beleza de Tua santidade e aprendendo a Tua santa palavra. Que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã, aguardamos vocês no próximo domingo, nesse mesmo horário, onde estaremos estudando a penúltima lição do nosso trimestre, que tem como título As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Que Deus continue abençoando, não desligue o seu canal. Após aqui o nosso culto da Escola Bíblica Dominical, tem uma programação aí recheada aí e feita com muito carinho para você e para toda a sua família. Deus continue abençoando a todos e até a próxima semana aqui no culto da Escola Bíblica Dominical, se Deus assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.